Está no ar, Castback. Lembramos a todos que iremos revelar o desfecho da obra. O famoso spoiler. Olá, queridos cashbackers, sejam muito bem-vindos a mais um mini hype. Hoje nós vamos falar de um filme de 1990, rapaz. Já vai tempo já, hein? Passa rápido aí. Nós vamos falar de Ghost, do outro lado da vida. Filme aí, né, de uma bilheteria absurda do ano de 1990, o filme de maior bilheteria de 1990, era o terceiro filme de maior bilheteria em todos os tempos até aquele momento. Filme que deu uma baita de uma grana aí. E, obviamente, para falar de um filme tão gostosinho, não estaria aqui sozinho. Estou aqui com meu amigo Nicolas Kiduc. Fala, galera, tudo bem? Cara, eu acho que é impressionante assim como o Cashback ele faz você ver filmes que você só via a propaganda na sessão da tarde, assim, quando você era menor, no meu caso, né? E, cara, foi uma experiência bem legal. Tem a música ali, as cenas icônicas. Tô bem animado aí pra gente falar desse filme. E por coincidência, a gente esteve há pouco tempo aí, coisa de uma semana, a gente esteve lá numa live, né, dos dois faladores, falando sobre filmes da sessão da tarde e acabou surgindo o Ghost lá, porque Ghost é o filme mais exibido na sessão da tarde em todos os tempos, né? Mais de 15 vezes, se eu não me engano, quase 20 vezes ou coisa perto disso. Então é um filme que é muito querido, cara. Eu estava até conversando contigo em off, eu vivi esse boom do Ghost, né? Então acho que até por isso eu tenho um carinho maior até pelo filme, não tanto pelo filme em si, porque é um filme normal, é um filme Sim. tranquilo, ele não é nada rebuscado e tal, mas é um filme muito querido para minha época. Primeiro que eu lembro dos filmes que minha mãe mais gostava de ver. Minha mãe assistia muito, eu lembro desse filme, ela não foi nem assistir comigo. Eu lembro que na época eu estava com alguma prova na escola e tal, e aí ela foi com a minha madrinha assistir esse filme lá na Tijuca. E aí ela voltou falando maravilhas, dizendo, você tem que assistir esse filme e tal, filme bem legal e tal, temática espírita e beleza, né? Coisas que hoje em dia também não tem muito. A gente estava até falando lá do filme do Peter Jackson, né, Nicolas, do Olhar do Paraíso, né, que, com a Saoirse Ronan, com Mark Wahlberg, com Stanley Tucci, que é um filme que também tem essa temática, né? A menina acaba sendo assassinada por um pedófilo e ela ajuda o pai a encontrar o assassino e tudo mais. Então, esse tipo de filme não tem muito. Tem um também com o Matt Damon também, do Clint Eastwood também, que eu não me recordo o nome agora, mas era muito disso. Aqui no Brasil tem direto aí o Nosso Lar, teve o filme do Zé Arigó agora há pouco tempo, mas era uma temática que era recorrente no cinema até americano, né? Tem muitos filmes lá, aqueles filmes que o cara morre, volta como cachorro, ou, né, o cara volta como outra pessoa e aí reencontra com a mulher da vida dele e tal. Tinha muitos filmes dessa temática que hoje a gente não consegue mais ver. Esses filmes estão muito restritos. Quando acontece, já não acontecem muito, mas quando acontece, eles ficam muito restritos aos streamings, né? Porque no cinema, infelizmente, não faz mais sucesso, não tem mais público para esse tipo de filme. E é um filme que custou 21 milhões e ele arrecadou 500 milhões, cara. Ele estreou aqui no Brasil em novembro, aí foi um boom aqui, salas lotadas, ele ficou 5, 6 meses em cartaz, porque aí chegou o Oscar, o filme arrebentou no Oscar, filme que foi indicado a melhor filme, foi indicado a melhor roteiro, acabou ganhando o roteiro, ganhou a melhor atriz coadjuvante com a Whoopi Goldberg, que é aquela personagem dela, a gente vai comentar aqui, é sensacional. A trilha sonora desse filme é muito gostosa, a trilha sonora composta por nada mais, nada menos do que Maurice Jarre. Maurice Jarre, para quem não está familiarizado aí com o nome, o cara que fez a trilha de Dr. Zhivago, o cara que fez a trilha de Lawrence da Arábia, que fez a trilha de Passagem para a Índia, ele ganhou 3 Oscars, né, com esses 3 filmes, fez a trilha de Sociedade dos Poetas Mortos,
Fez uma trilha aí que eu tenho certeza que o John, que não está aqui, mas que ele deve gostar bastante, que ele fez a trilha do Mad Max 3 lá, além da Cúpula do Trovão. Então, baita de um cara. E, além de tudo, ainda é pai do Jean-Michel Jarre, que é outro cara que também bem renomado aí na música também, né? Música eletrônica e tudo mais, um cara bem famoso também. Então, é um cara bem... É uma equipe, Nicolas, que normalmente para esse tipo de filme você não vê. Normalmente, né, são roteiristas mais simplesinhos, um editor ali, né, pego ali mais inexperiente. Aqui não, cara. Além do Michel Jarre, o diretor desse filme é o Jerry Zucker, né, que junto com o irmão dele lá, o David Zucker, fez Aperte os Cintos, o Piloto Sumiu, Top Secret, baita de um diretor de comédia aí, né? Então já tem um excelente diretor. O roteiro é do Bruce Joel Rubin, que fez o Impacto Profundo, aquele filme com Elijah Wood, que saiu na mesma época do Armagedon, né, que fez muito sucesso na época. Foi até um pouco eclipsado, porque o Armagedon era um filme mais popularzão, mais pipocão, acabou até fazendo sucesso, mas é um filme bem legal. O fotógrafo desse filme é o Adam Greenberg, que fez os 2 primeiros Exterminador do Futuro. Então você vê, um cara, né, bem renomado aí também dentro da indústria. O editor desse filme é o Walter Murch, que ganhou o Oscar por Cold Mountain e por Paciente Inglês. Ele editou também Apocalipse Now e Poderoso Chefão 3, o cara que trabalhava com Coppola. E além disso, além dele ser editor do filme lá, na época película, Moviola, ele ainda é editor de som também. Ele foi indicado, por exemplo, no Cold Mountain também como editor de som. Então é um baita de uma equipe aí, fora o elenco, né? Que você tem a Demi Moore ali novinha, Lindíssima. linda. Ela continua linda. Sim. A gente viu agora em Substância, ela continua maravilhosa. Mas ali ela linda, com aquele cabelo curtinho dela ali, tá sensacional. O Patrick Swayze, que, porra, era um sex symbol da época, né? Pô, Dirty Dance, né? Fez muito sucesso. Era o cara que, né, depois teve Caçadores de Emoção, né? Outros filmes também bem populares ali com ele, que inclusive teve um que teve até refilmagem agora, né? Aquele Matador de Aluguel, fizeram com Jake Gyllenhaal há pouco tempo, né? E a gente não pode deixar de citar, obviamente, a Whoopi Goldberg nesse filme, que ela, cara, o molho de comédia aí é um filme do Jerry Zucker, né? Que é um cara versado na comédia, cara. Quem dá o tom de comédia desse filme aqui e torna tudo mais leve, porque tem horas que os temas são bem pesados. Sim, mas torna tudo tão mais leve por causa da Whoopi Goldberg. Mas eu queria saber, Nicolas, você falou aí, foi a primeira vez que você assistiu e tal. Como é que foi essa assistida? Porque esse filme tem muitas cenas icônicas, né? Que você já tem visto em outras obras, até satirizada essa cena da escultura, já foi satirizada em vários filmes e comerciais, inclusive. Cara, foi como eu citei aqui, como eu já citei diversas vezes, assim, eu como uma cria, assim, lá do final dos anos 90, começo dos anos 2000, eu fui introduzido a esse mundo, assim, do cinema pela Sessão da Tarde, né? Acho que foi a principal plataforma, assim, peguei ainda uma época muito boa. E quando eu era menorzinho, assim, eu ficava meio chateado quando não passava desenho ou passava algum filme, assim, de aventura. Mas eu sabia que tinham esses filmes. Tinha o Ghost, tinha o Lagoa Azul. Eram filmes, assim, que eu não gostava muito, mas eu sabia do que se tratava. Eu sabia o que eram, né? E assistindo, cara, o Ghost foi uma experiência bem legal, porque eu não esperava. Eu esperava um filme de romance, assim, bem Aguinha com açúcar, bem né? aguinha com açúcar mesmo. E é uma história bem legal, porque além de ter toda essa parte, né, dessa questão espírita e tudo mais, que a gente não vê mais no cinema hoje em dia, né, digamos, no cinema pra telona, né, a gente ainda tem aí no streaming, mas é bem interessante você ver como é que ele vai desenrolando essa história de amor e essa conexão entre os dois, né, entre o Patrick Swayze e a Demi Moore, depois que ele morre, né, então eu achei eu acho bem interessante também alguns conceitos que eles trazem, né, aquela parte de poder mover as coisas em outro plano, né? Como Patrick Swayze tem que aprender, né? Mais pro meio do filme. E como ele vai tentando, né? Proteger ela de todas as formas, assim, mostrando todo o amor que ele tem por ela. Fora o que a gente conversou antes também, que é um filme que, diferente do que a gente falou, né? Lá no Minority Report, ele não fica escondendo você do plot, né? Você já sabe logo de cara que ali, quando você percebe ali nas primeiras nuances que o amigo dele é um baita do filho da mãe, que queria... Fura-olho, né? Um fura-olho, que queria o dinheiro dele, queria a vida dele, queria a esposa dele. Então, foi bem legal, assim, a experiência. Eu me surpreendi, óbvio, assim, eu acho que por conta de ter visto agora, por conta da idade,
Eu não vou morrer de amores do filme, óbvio, você tem um carinho todo especial, porque você viveu na época e tudo mais. Mas eu não desgostei. Eu tava achando que eu não ia gostar, mas acabei sendo surpreendido. Principalmente por esse tom mais leve, assim, mais cômico que a personagem da Whoopi Goldberg, ela traz, né, pro filme. Ela traz essa leveza e um assunto, assim, tão sério, que tem até aqueles seres lá que aparecem quando o bandido morre, ou o próprio amigo dele morre, né, também. Aqueles seres lá na sombra. É um negócio meio pesado, mas eu acho que por conta da personagem da Whoopi Goldberg, o filme acaba sendo um pouquinho mais leve. O personagem do Patrick Swayze, né, o Sam, ele você percebe que ele é um cara extremamente inseguro sobre a situação dele, tanto de vida quanto com a esposa, né? Sim. Você percebe que eles são recém-casados, estão se mudando para um apartamento novo e tudo mais. Né, o filme começa com essa mudança, né? E tudo mais. E aí tem aquela coisa dele não dizer eu te amo para ela fala eu te amo, ele fala idem, né? O diddle, né? E isso aí vai servir de... Eu gosto que o filme vai plantando algumas coisinhas que vão sendo utilizadas conforme o filme vai passando. A coisa da moedinha, a coisa do idem, né? E você percebe que ele não é que ele não goste dela, você dá para reparar que ele tem um carinho gigantesco por ela, que ele está apaixonado por ela, mas ele se sente inseguro. Provavelmente a gente não está sabendo muito, não sabe nada do background da vida dele, mas parece que é um cara que já deve ter passado por algumas situações que ele se deu mal, porque ele chega a comentar na cama, ele está muito ansioso e tal, porque ele vai, né, dialogar com... Né, ele trabalha em banco e tudo mais, e vai dialogar com os caras lá de fora e tal, um grande projeto. E aí eu pergunto, cara, por que você está assim? Ele fala, cara, eu estou numa fase que está tudo dando tão certo que eu estou com medo. Né? Eu estou com medo das coisas, né, saírem do trilho, porque está tudo tão perfeito, está tudo tão assim que eu já estou com medo. E não dá outra, né? Porque o filme vai, como você falou, ele vai mostrando que o colega dele, o Cal, né, é um baita de um picareta, Tony Goldwyn ali, o ator que faz, que é um ator que eu nem gosto tanto em outros filmes ali, mas aqui ele consegue fazer até um contraponto, né? Ele é um escroto e acho que isso ele faz bem, né? E aí tem uma cena, né, que ele tá, o Senna, ele tá muito ocupado e tal, e aí precisa passar a senha pro Cal, e aí passa a senha, e aí abre um precedente perigoso, e aí na hora que o Sam vai olhar a conta tá cheia do dinheiro, e aí a gente não fica sabendo o que está acontecendo, né? Ele interrompe mais ou menos ali, a gente desconversa e tal, e passa para a cena deles, né, indo uma peça de teatro e tudo mais, e aí acaba acontecendo, né, aquele assalto que depois a gente fica sabendo que é um assalto planejado, né? Mas aí o combinado não era para matar, na verdade, era só para roubar a carteira, mas aí a coisa acaba saindo do controle, porque o Sam acaba reagindo, né? E aí acaba ele levando um tiro ali, e aquela cena é muito bem feita. Você falou dos efeitos especiais, quem faz os efeitos especiais é a ILM, né? A empresa do George Lucas. Ah, que legal. Para 1990, hoje a gente olha e fala, pô, tem alguma coisinha aqui que tá, né? Principalmente na cena que tá o espírito do Patrick Swayze e né, ele ali, o corpo, por exemplo, você vê, né? A imagem fica um pouquinho meio estranha ali, mas para 1990 era muito bom, né? Hoje em dia você vê em 4K, em HD, ele fica mais realçado. Na época, na película, não ficava tanto. Você conseguia abstrair mais, até porque era o que tinha de tecnologia na época. A gente tem sempre que olhar os filmes com a visão, né, da época. Sim, um filme com de certeza. 1990 tem mais de 30 anos, aí são 34 anos que o filme já foi lançado, já, né, 3 décadas. Aí parece, para mim, eu que já sou velho, parece que foi ontem, mas já são 34 anos, aí já tem muito tempo que esse filme foi lançado. Mas aí tem essa cena dele não se dando... Né? Isso aí é legal do Jerry Zucker, porque aí é questão de crença aqui, a gente não vai entrar nessa seara, nesse mérito da pessoa acreditar ou não. Tem gente que é ateu, tem gente que é católico e outras religiões que não acreditam né, em determinadas coisas, mas sem entrar nessa seara, ali tem a cena, ele não percebe que ele morreu, tanto que ele sai correndo atrás do cara, né? Quando ele já está caído no chão, já ali, semi-morto ali, ele continua a ação ali.
E dizem que pessoas, né, que acreditam, obviamente, nessa coisa da experiência pós-morte e tal, alguns depoimentos falam que às vezes acontece muito isso, da pessoa não se dar conta de que ela morreu. Tem pessoas que voltam ao ambiente de trabalho, entendeu? Como se ele ainda estivesse vivo, né? E aí... Mas aí é outro assunto. Vamos só nos ater aqui ao filme. No filme, ele, né, ele não percebe, aí quando ele vê o corpo, ele toma um baita de um susto. Só que aí, pela morte dele ter sido tão traumática e ter sido de uma forma tão estúpida e tão inconclusiva, né, ele acaba não transcendendo. Né? Porque você vê quando ele vai para o hospital, que ele encontra com aquele velhinho, aí o velhinho dá meio que uma orientação a ele, porque você vê que o velhinho já está ali um tempão. Sim. Né? E ele meio que orienta, fala, cara, aquele ali ó, já tá morto, já era. E aquele senhor, né, um senhor negro que tá tendo uma parada cardíaca, ele acende direto. Ele não, o espírito dele não fica ali, né? Ele vai embora. O espírito do velhinho e do Senna, do Patrick Swayze, eles acabam ficando, até porque ele tem essa pendência, ele precisa resolver essa pendência, não só com a esposa dele, porque a esposa dele está em completo perigo, ela está completamente desnudada ali da situação, né? E ele precisa resolver aquilo ali. Então, acaba ele ficando por ali para resolver essa situação, só que ele não sabe como agir. Ele acaba indo lá na questão do metrô, conhecendo o fantasma do metrô, né? O Vincent Schiavelli, que a gente viu lá no Estranho no né, Ninho, né? procurando no Estranho no Ninho, né? E ele está aqui de novo, e que o pessoal até brinca que parece com aquele jornalista, o Benjamin Bach, né? É até bem Parece mesmo. parecido mesmo. Infelizmente, o Vincent Schiavelli já é falecido, mas ele é outro personagem que também, como você falou, né, Nicolas, que mesmo você não assistindo o filme, é um personagem que todo mundo conhece. Você fala Fantasma do Trem, você já associa rapidamente ao Vincent Schiavelli, né? Aquele personagem dele ali, porque com toda certeza você já viu um meme ou qualquer outra coisa ali baseado naquele personagem, né? Ele fica gritando, né? Ele fala, sai do meu trem! Cara, e uma coisa É assim verdade. que eu achei interessante relacionado assim ao filme, aos conceitos do filme, é que se fosse qualquer filme hoje em dia, por exemplo, se o Patrick Swayze morresse, né, ia aparecer uma orelha que ia ficar explicando pra ele exatamente tudo que ele tem que fazer, como ele faz, o que ele precisa fazer, e aqui é totalmente diferente. Ele vai vendo os desafios que ele vai tendo, simplesmente se deparando com eles, né? Porque tem aquele primeiro momento que o cara entra no apartamento da personagem da Demi Moore, ele tenta avisar de alguma forma, ele tenta parar o cara e ele não consegue, né? Mas ele consegue mexer com o gato, né? Que sempre falou que gato é um O animal que gato enxerga, né? que ele enxerga, ele tem essa parte mais sensitiva. E eu achei interessante essa parte de, tipo assim, não é simplesmente vai ter uma introdução para você de como você vai fazer, do Sim. que você precisa fazer, de como você vai transcender, né? Vai aparecendo aos poucos e eu achei bem interessante essa parte. Sim, sim. E aí acaba ele tá caminhando pela rua, né? Ele tem até dificuldade, né, Nicolas, de tipo ele passar pela porta, Uhum. né? Ele tem dificuldade, ele se sente estranho de caramba, né? E é até bem feita a cena assim, porque ele dá tipo um raio-x, né, no corpo dele, você vê até, né, por dentro do corpo dele e tal, quando ele passa pelos lugares assim, até que ele vai se acostumando. E aí ele tá caminhando pela rua, ele se depara, né, com a Oda May lá, né? Que é uma baita de uma picareta. Ela é de Sim. família de pessoas sensitivas, só que ela mesma nunca viu nada, né? Só que aí o personagem do Patrick Swayze, o Sam Waite, acaba despertando nela esse dom da sensibilidade que estava ali latente, né? Mas não estava exacerbado ali. E aí ela toma um susto, né? Porque ela está acostumada a fazer tudo na picaretagem. E aí quando ele começa a falar, ela toma um susto. Ela fala, cara, quem é que tá falando aqui? Né? E aí ele começa a falar e tudo mais, e não, você tem que me ajudar, você tem que me ajudar e tudo mais. E aí ela entra em desespero, como fala, cara, pô, isso aqui nunca aconteceu comigo, aí acaba, mas eles acabam se entendendo e ela só ouve, né? Ela não vê, né? É bem interessante isso também, né? Até questão né, da religião espírita, tem espíritas que dizem que vê, né? Que não é só a presença ou a voz ou alguma coisa, mas que além de sentir, a pessoa consegue visualizar, né?
Tem muitos casos aí, tem filmes, né, brasileiros falando sobre isso. Tem, né, o Chico Xavier, que acho que era a figura brasileira mais, né, importante dessa área aí da religião espírita, né, pelo menos aqui no Brasil, né, Uhum. o pessoal que segue a religião. Era um cara muito importante e era um cara muito respeitado, né, não só pelo pessoal da religião, mas por outras religiões também, tanto religião católica, como, né, como protestante e tudo mais. Era um cara muito respeitado, até porque era um cara que ele vivia da caridade, né? Ele não tinha muito de ganhar dinheiro, porque é horrível, como a própria Oda May fazia ali, é horrível você, né, usar aquilo ali, um dom, né, que você tem um dom, entre aspas, né, se você realmente tiver, né, mas um dom que seria para fazer o bem, e você acaba usando aquilo ali como profissão para ganhar dinheiro. Eu acho meio complicado, né, você usar isso. Em outras religiões você vê também outras coisas muito complicadas Pois dessa é. coisa de ganhar dinheiro. Mas aí acaba acontecendo deles irem lá na casa, né, da Demi Moore e tal, e contando para ela. Ele começa a dar um monte de detalhe que só ela poderia saber, só os dois, só o casal poderia saber, né? E aí dá um monte de detalhe e aí ela começa a se sensibilizar, porque ela no começo ela é totalmente, né, descrente daquilo ali, como qualquer pessoa seria. Você entra uma pessoa ali, né, e aí depois, quando ela ainda vai na polícia, vê que a mulher tem uma ficha corrida gigantesca né, de estelionato, de um monte de coisa, para realmente desconfiar. E a gente sabe de muitos casos também, né, Nicolas? A gente fica sabendo aí por via imprensa de muita gente que, quando morre alguma pessoa, passa a pesquisar muito da vida da pessoa. Hoje em dia é até mais fácil, por causa de internet e tudo mais. Começa a fazer uma varredura na vida da pessoa e sabendo de coisas que a pessoa até desconfia. Quando começa a falar, a pessoa até acredita. Ela fala, pô, caraca, como é que essa pessoa sabe isso? Provavelmente ela deve ter contato com fulano mesmo lá que morreu. Mas, na verdade, é só picaretagem mesmo, é só um bom trabalho de O pesquisa. policial Mas também aqui no... fala, né? Ele fala, é Sim, bem o fácil policial você fala. fazer isso, porque tem gente que revira lixo, que pega alguma Exatamente. coisa que você jogou fora, que você lê ali, Uhum. ele fica meio descrente, né, no que a Demi Moore fala mesmo. E o Carl Brunner ali cercando, né? Aham. Ele ali cercando e você vê que ele está com completa má intenção, né? E aí a coisa fica tão amarrada para achar que é armação, porque o policial fala uma parada e acaba o Carl falando a mesma coisa, que é, pô, será que esse cara que está querendo incriminar aí, né? Porque eles conseguem achar lá o Willie Lopes, né? Lá no apartamento, que isso é uma outra coisa também bem problemática que a gente vai comentar antes da gente encerrar. Mas aí, quando fala aí, tanto o policial quanto o Carl comenta, pô, será que ela não está fazendo isso para incriminar esse Willie, que o cara de repente é amante dela, Sim. né? De repente está fazendo isso para incriminar o cara e tudo mais, está querendo arrumar aí uma, né, para o cara ser preso e tal. E aí, cara, se você está no lugar da Demi Moore, você tem um cara que aparenta ser super seu amigo. O cara da polícia fala a mesma coisa. Você, né, junta A com B ali, você realmente, né, acredita no que está sendo mostrado ali, mas realmente não era a pobre da Whoopi Goldberg, que está totalmente inocente nessa história. Pela primeira vez ela está sendo super honesta, né? Pois é, acho que uma das melhores cenas, eu assisti o filme, assisti hoje, pra você ter uma ideia, tô com ele bem fresco assim na cabeça. A cena dela no banco, quando eles precisam fazer de fazer aquele depósito lá de resgatar aquele dinheiro que tinha na conta pro Do laranja, né? isso do laranja pro Sam não ter acesso, porque se eu não me engano ele tá com essa dívida, ele precisa pagar, se ele não pagar, Sim, as sim. pessoas vão matar ele. E eu acho muito engraçado esse timing cômico da Whoopi Goldberg, porque ela tem que ali ao mesmo tempo, né, falar, dar o texto dela e pra convencer o pessoal do banco e escutar o Patrick Swayze, né? Então, assim, ela dá uma aula, assim, de timing cômico, de ser... Ela é muito divertida, ela muda a expressão diversas vezes, assim, pra passar seriedade, mas tem alguns momentos, por exemplo, na hora que ela vai assinar o cartão, que ela escreve com o próprio nome, ela não escreve com Rita Miller. O da May. É muito bom, cara. É muito bom. É muito E bom. eu acho que, assim, é mais do que merecido, né? Porque a gente falou aqui que esse filme tem diversas indicações ao Oscar e essa da Whoopi Goldberg ter ganho, né? Essa estatueta é merecidíssima, principalmente por essa personagem, assim, tão carismática. Já deveria ter ganho lá na Cor Púrpura, né? Uhum. Porque na Cor Púrpura ela dá um show também, cara. Tá espetacular. E aí, cara, eu fico com raiva, Nicolas, porque eu vi críticos na época dizendo que a Whoopi Goldberg sempre faz o mesmo papel. Cara, esses caras não viram a Cor Púrpura, não? Entendeu? A Cor Púrpura não tem nada de Oda May aqui.
entendeu? É uma personagem totalmente retraída, cheia, né, cheia de traumas, né? Porque era estuprada, era assediada, violentada de todas as formas, física e moralmente, mentalmente, né? E aqui não, aqui é uma personagem totalmente descolada. Inclusive, nessa hora do banco, é muito engraçada a roupa que ela tá, né? Porque ela vai com a roupa toda Sim. espalhafatosa, cara. É muito engraçado ali. Outra cena que eu gosto também, Nicolas, é quando o Patrick Swayze volta lá onde ela trabalha, porque aí ela começa a receber os espíritos, ela começa... E aí tem um monte de espírito ali, cara, um monte de gente ali, cara. Né? E aí meio que dá uma deixa porque ela consegue incorporar ali, né? Tem um senhor lá que está querendo falar com a esposa, ela consegue incorporar, e isso vai acabar sendo recorrente lá para o final, para a cena mais para o final do filme, né? Uma cena muito importante, muito tocante ali também. Essa cena do banco também é hilária, e no final acaba até se encontrando com a personagem da Demi Moore ali, e aí ela fica muito preocupada, achando que, né, tem um golpe ali. No caso do roubo ali, Nicolas, eu tô lembrando, não é nem tanto o caso de tanto de dívida, não. Ele está mesmo lavando dinheiro para um cara da máfia também. Ah, sim. Ele tá lavando dinheiro e até eles chegam a falar sobre isso mais à frente. Você estava lavando dinheiro e tal na conta lá do banco e tal. E aí o Sam, ele fez a mesma coisa que o Dufresne fez lá no Sonho de Liberdade, que ele também tinha um laranja lá para botar o dinheiro da conta do chefe da prisão, e no final ele conseguiu fugir e sacar o dinheiro. Né? Então, é mais ou menos o mesmo plot ali, né? Do mesmo jeito de se resolver a história ali. E aí acaba pegando o dinheiro, são 4 milhões de dólares, e aí a Oda May fica toda empolgada, porque, né, achando que o dinheiro vai ficar para ela, e o Sam, você vai fazer uma boa ação. Aí passam por duas freiras, assim, cara, e aí é muito engraçada essa cena, né? Porque ela tá agarrando o cheque, assim, ela faz uma cara... E aí você vê a freira puxando o cheque, ela puxando pro outro lado, aí o Sam buzinando no ouvido dela, solta o cheque, e aí ela falando com ele, as freiras achando que ela era maluca, cala essa boca, e não sei o quê. E aí as freiras, uma olhando pra outra, assim, falando, caraca, essa mulher tá doidona aí. E aí acaba soltando o cheque, ela dá um sorrisinho, e aí ela fala, pô, o que essas freiras vão fazer com esse dinheiro aí? Pô, esse dinheiro seria muito mais útil na minha mão e não sei o quê. E aí a freira, quando vê o valor do cheque, ela quase cai dura, né? Porque, porra, são 4 milhões de dólares ali, quem vai gostar é o Papa, né? Porque isso aí deve tudo ir pro Vaticano. O pessoal do Vaticano é que vai gostar ali, daqueles 4 milhões ali, que, meu Deus do céu. E é engraçado porque tem o outro personagem da própria Whoopi Goldberg, né? Que é muito famoso, dela interpretando uma freira, né? Que é uma franquia, Mudança de Hábito, que também é um filme sensacional, também é muito legal, assim, uma comédia bem engraçada também, dela fugindo da máfia também, né? Fugindo de mafiosos, o namorado dela mafioso, e aí ela acaba indo para dentro do convento ali, para, né, aquela proteção à testemunha. É um filme muito engraçado também, tanto um quanto dois também, mas aqui ela tá demais. Aí acaba que a Demi Moore acaba tendo que acreditar, né? Porque ela volta lá, ela não quer receber a Oda May, mas aí ela conta outros detalhes e tudo mais. Aí tem a coisa da moedinha, né? Que aí não tem como, não tem quando faz a moedinha. E essa moedinha também tinha sido plantada, é uma MacGuffin implantado lá no começo do filme, né? Porque eles, quando estão arrumando as coisas do apartamento, que o apartamento, né, bem destruído e tudo mais, aparece essa moedinha dentro do potinho. Sim. E essa moedinha acaba voltando ali, é uma cena muito bonita e tal. E aí acaba tendo essa coisa de da incorporação, né, para eles terem aquele contato ali, né, íntimo ali. Uma cena bem bonita, né, aliás. É uma cena muito bonita, aí toca Enchanted Melody, né, do Hightoons Brothers também. A gente tem que frisar aqui também, que é uma baita de uma música também, e que acabou, é engraçado, né, porque é uma música que foi interpretada por nada mais nada menos que Elvis Presley, né, um dos maiores nomes da música. A gente comentou isso no episódio do Elvis, e só que essa música acabou, pelo menos para a galera dos anos 90, e até um pouquinho mais, até você comentou, né, Nicolas? Essa música acabou se tornando mais icônica na voz do Hightoons Brothers. Sim. Né? Eu escutei mais na voz mais conhecida. Eu escutei mais na voz deles. Isso. Sim, a gente acaba ouvindo mais essa versão, e é muito bonita essa versão. Sim, cara. Com certeza. Nossa, muito total bonita. E essa cena, e aí
justamente por esse filme ter um valor sentimental para mim muito bonito e tal, por, né, eu lembrar da minha mãe, é um dos filmes que eu mais lembro da minha mãe, é um momento assim que eu fico muito emocionado naquela cena, porque realmente é uma cena já tocante, normalmente, se você não tiver envolvimento emocional nenhum com a história e tudo mais, é um momento muito tocante, que, né, porque eles não tiveram tempo de se despedir, foi uma coisa muito abrupta, né? Eles acabaram morrendo, e é uma cena muito bonita que poderia ser feita de uma forma que não ficasse legal, né? Mas fizeram de uma forma tão delicada, tão bonita ali, e funciona muito bem, cara, ali a cena é bem romântica. Esse filme tem várias cenas icônicas, a cena do trem, né, a própria cena do banco, a cena né, do vaso lá, que estão fazendo vaso, que ela Né? acorda de madrugada, que aquela cena ali já foi, né, até brincadeiras feitas em outros filmes, até filmes de comédia e tal, foram reprisadas essa cena, e é uma cena ali, cara, que, querendo ou não, é uma cena que exala tesão, cara, não tem Com como. certeza. Porque você pega um Patrick Swayze e uma Demi Moore no auge da forma física, né? Os dois estão lindos, né? O cara musculoso, bonitão, a Demi Moore lindíssima no auge da beleza dela. Aquele cabelinho curtinho dela combina demais, cara, nesse filme, que ela tá assim, cara, irradiando beleza ali. Essa cena não tem como. Ali eu até brinquei conversando com vocês na época que eu assisti o Rivais, que tem uma cena com a Zendaya também, que ela tá na cama assim com o cara, ela senta no colo do cara, que é outra cena que exala tesão ali também. Só que eu acho que essa cena aqui, cara, é difícil você igualar. É aquilo, não precisa ser explícito para, cara, para, né, ser tão sensual ali. É uma Nos cena muito mínimos bonita. detalhes eles conseguem, né? Ela é muito plástica, ela é muito bonita, ela consegue ser romântica, ela consegue ser bem filmada, porque, cara, tá naquela hora da madrugada, assim, a luz, né, em cima deles, assim, cara. Ela é muito bem construída, essa cena, assim, cara. É uma cena que ela merece ser cultuada até hoje, assim. A pessoa pode nunca ter visto o filme, mas com toda certeza essa cena ela pelo menos já viu Conhece. em algum vídeo no YouTube, algum TikTok, ela já viu essa cena, né? Porque é uma cena muito bonita e exala tesão, não tem jeito, Se cara. vier, O cara se vier acompanhada da música, então, aí não tem como a pessoa não. Você comentou, Edu, a gente até tava conversando antes aqui de começar. Esse filme tem esse problema, né? Que a gente conversou sobre retratar latinos, o pessoal, o sim, a povo pessoa negro e tudo negra. mais. Uhum. Eu queria saber aí de você o que você achou dessa parte, porque realmente eu não tinha prestado atenção nisso, sendo bem sincero, mas realmente agora como a gente conversou aí, existe esse problema nessa retratação, né? Existe. Como a gente falou no início, todo filme é fruto da sua época, né? Sim. Eu vivi os anos 80 plenamente, né, desde o começo, e vivi mais ainda os anos 90, porque eu já tinha uma idade ali, eu já estava com 14 anos, né, então eu vivi mais ainda os anos 90. Infelizmente, eu posso dizer por mim, eu era uma pessoa muito mais preconceituosa do que eu sou hoje. Então, na época, eu vou te ser sincero, Nicolas, não me incomodou em nada, assim como eu revi a gente quando fez o episódio dos Embalos de Sábado à Noite, que tem uma cena chocante de estupro dentro do carro, que na época era totalmente normalizada. A menina bebeu, foi pro carro, ela tá querendo o quê? Um homem no carro bêbada. Entendeu? E não é assim, cara. A mulher diz não, é não. Não tem, ela pode dizer não a hora que ela quiser, ela pode desistir a hora que ela quiser. A vontade da mulher é suprema dentro dessa situação. E aqui tem esse problema. As pessoas, tudo bem, o bandido Mora é branco, né? O Carl Brunner é branco, o Goldman é branco, mas você tem um assaltante, né? Sempre quando vai retratar um assaltante, o cara é latino, o cara é porto-riquenho, né? É claro, diz que ele é porto-riquenho e é um cara de pele escura, né? E você tem uma pessoa que é charlatã, né? Que está ali recebendo dinheiro por uma religiosidade que ela não tem, pelo menos até aquele momento do Sam chegar, ela não tinha, passou a ter depois, né? Mas você retrata com uma pessoa negra e que trabalha só com pessoas negras, entendeu? Você vê as duas assistentes dela são pessoas negras também. Então isso é muito problemático para 2024, né? Não Com é legal. certeza. Só que como a Whoopi Goldberg faz esse papel tão maravilhoso, ela consegue dar a volta, ela dá uma guinada de 180 graus, que ela começa como uma picareta e no final
eu tenho certeza que qualquer um que assiste esse filme, no final, o papel que você mais ficou apaixonado é pela personagem da Whoopi Goldberg, ou da May. Ela é a personagem mais marcante. Não é à toa que ganhou o Oscar de interpretação. O único Oscar de interpretação do filme é da Whoopi Goldberg, porque, cara, ela bota o filme no bolso. Onde ela está, ela põe o filme no bolso, porque ela é a melhor coisa do filme. Eu sou capaz de dizer que ela, sem dúvida nenhuma, para mim ela é a melhor coisa do filme, cara. Com O certeza. Patrick Swayze está bem, tá ótimo. Ele também consegue fazer esse contraponto de humor naquela cena que ele não tá deixando a Oda May dormir. É muito engraçado que ele fica cantando a mesma música. E aí a Demi Moore até comenta com ela, ele fez a mesma coisa comigo para sair comigo pela primeira vez. Então tem essa brincadeira, mas ele tá muito bem. A Demi Moore, belíssima, também tá muito bem. A Demi Moore, que é uma grande atriz, muita gente duvidava do talento da Demi Moore, porque anos 90, né, como a gente acabou de frisar, fez muitos papéis desses sensuais e tal, mas era uma mulher que arriscava fazer outros papéis, e agora, cara, na Substância, acho que agora não resta mais dúvida de que ela é uma grande atriz, né? Eu acredito que, no mínimo, indicação, acho que ela leva aí para esse próximo Com Oscar de certeza. 2025, porque ela tá sensacional. É o meu filme favorito do ano ali, bem próximo do Ainda Estou Aqui. Eu quero assistir Conclave também, que todo mundo tá falando maravilhas do filme, né? Eu tô querendo assistir também aí, já está disponível nas locadoras, né, alternativas aí. Caminhão. Infelizmente aqui no Brasil só vai chegar aí em 2025, mas a Demi Moore tá sensacional e o filme ele fecha, né? Você falou a coisa dos espíritos, né? O Patrick Swayze acaba resolvendo a situação toda, mas quando os maus do filme, os vilões, eles são pegos pelos aqueles espíritos que vêm de baixo, né? Aqueles espíritos negros e tal, cara. Eu vou te falar, quando eu era mais novo, Nicolas, eu fiquei bem assustado quando vi esse filme a primeira vez, cara. É bem pesado, né? É meio pesado ali. Eu fiquei... Entendeu? Hoje você olha, já não tem o mesmo impacto, até porque os efeitos evoluíram e tudo mais. Você olha e você fala, caramba, beleza. Mas naquela época aquilo ali me assustou, cara. Eram duas coisas que me assustavam na minha juventude. Era esse filme aí, esses fantasmas que levavam o cara lá para as profundezas, e o filme do Adorável Avarento, lá, que é baseado naquela obra do Charles Dickens, lá do Scrooge, que tinha o sócio do Ebenezer Scrooge, que quando aparecia no filme a primeira vez, ele aparecia cheio de corrente. Era um espírito. E aí perguntava, por que você está cheio de corrente? Ele fala, cada elo dessa corrente aqui é um mal que eu fiz a alguma pessoa. Então, eu ficava ali apavorado com aquela cena ali. E esse filme também ele me deixava um pouco assustado ali com aquela cena. Imagino. Mas aí acaba resolvendo tudo e fecha muito bonito ali, né? Ele transcendendo e aí finalmente encontrando a paz. Finalmente, e aí é bonito porque ele fala eu te amo e ela fala idem, né? Eles trocam, ela que fala Diddle, né? É bonito ali, eles fazem essa brincadeira ali. Eu acho que ele é bem amarradinho. Foi o que a gente falou, né, Nicolas? Ele não é o suprassumo, não é, porra, essa semana a gente vai falar de Taxi Driver, que é um dos melhores filmes já feitos em todos os tempos, né? Roteiro do Paul Schrader, que é uma das coisas assim mais fantásticas que o cinema já viu. Não é um Taxi Driver, mas, cara, é um filme bem querido, assim, ele é bem redondinho, ele é bem gostoso, que é aquele filme, cara, que você tá, né, tranquilo em casa, bota esse filme ali, cara, é um filme que você tá com a sua namorada, com a sua esposa, é um filme legal de assistir junto também, porque é romântico, ele com toda certeza você vai sair com o coração quentinho, né, e vai até incrementar teu romance ali à noite, porque ele te deixa com o coração mais, né, mais leve, mais bonito, porque é uma história de amor muito bonita ali, tem os momentos de drama, tem os momentos de comédia, tem os momentos de aflição, de ação. Ele consegue dosar tudo muito bonitinho ali. Ele é bem redondinho. Não é espetáculo, não é o melhor filme de todos os tempos, mas ele consegue atingir assim plenamente o que ele estava pensando ali. Ele não é pretensioso, né? Ele consegue ser um filme bem leve, assim, apesar de tocar em temas pesados ali, mas ele consegue concluir ali com leveza e com maestria ali na sua simplicidade, né? Com certeza. Acho que podemos ir para as notas, né? Já. Vamos lá. Falando bastante. Vamos lá. Cara, como eu falei pra você, é um filme que sempre esteve assim no meu imaginário, porque, né, falando de Sessão da Tarde, não tem títulos que você falou, Sessão da Tarde, você já lembra de cabeça. Esse era um deles, eu nunca tinha visto.
Tem muitos filmes ainda que eu não vi, né? Mas eu tô resolvendo isso. Mas assim, cara, eu fui surpreendido porque realmente eu achei que ia ser um romance água com açúcar, um melodrama. Mas eu fui surpreendido positivamente por ele balancear muito bem isso. Tem o romance, tem essa aventura, tem essa parte mais espírita, né? Tem essa parte mais engraçada, né? Tem essa parte mais assustadora também. Tem atuações sensacionais. Eu acho que a gente rasgou o verbo aqui pra falar da Whoopi Goldberg, que tá sensacional nesse filme. Patrick Swayze também tá muito bem. A Demi Moore, lindíssima como sempre. Tá sensacional. Eu acho que ela já merecia esse reconhecimento desde essa época, mas precisou ouvir o Substância aí para as pessoas lembrarem dela. Cara, filme sensacional, assim. Eu que assisti hoje foi eu voltei pro trabalho assim revigorado, sabe? É um filme bem legalzinho, bem divertido e pra mim, eu acho que por ele entregar o que ele promete e ser um filme bem redondinho, eu vou dar uma nota 7,5, tá? Acho que tá de bom tamanho. Beleza. Como eu falei, é um filme que eu tenho muito carinho, porque é um filme muito marcante para os anos 90, para quem viveu os anos 90. Acho que todo mundo que viveu os anos 90 já assistiu esse filme, ou assistiu no cinema, porque ele ficou muito tempo em cartaz, ou assistiu na própria locadora, né, porque esse filme era muito procurado, muito alugado, deve ter sido um dos filmes mais alugados. Quando esse filme saiu em DVD também, vendeu pra caramba também. O filme deu muito lucro para o estúdio. Ele rendeu muita grana. E é um filme que eu tenho certeza que o estúdio não esperava que desse esse resultado todo, que chegasse às premiações, porque é um filme mais simples, mas ele acabou transcendendo justamente porque as pessoas se identificaram com esse romance, com esse casal. A Demi Moore, espetacular, o Patrick Swayze já era o Patrick Swayze, então acabou isso também chamando muito para o filme. E a Whoopi Goldberg é sensacional, como sempre. É uma atriz que, infelizmente, a gente não tem visto em filme nenhum, né? Atualmente. Não tem visto em quase nada aí. Então, é um filme que está marcado aí na minha vida. Acaba ele sendo até um pouco maior do que ele poderia ser se fosse um filme que eu não tivesse nenhuma relação sentimental com ele, até por ser um dos filmes que minha mãe mais gostava de ver e tal. E aí não tem como. Eu assisto o filme, eu lembro da minha mãe, eu lembro da minha madrinha e tudo mais. Eu ofereço até as duas aí, infelizmente já não estão mais aqui. Já estão lá com 100, né? Do outro lado já, né? Então eu ofereço as duas aí, que são muito importantes na minha vida. E você deu 7,5 aí, eu daria nota 8 para ele, mas aí para ele ficar um selinho mais bonitinho aí, eu vou fazer igual na semana passada no Alien Romulus, que eu também dei um 8,5 para poder arredondar a nota ali. Eu vou dar um 8,5 para o Ghost, para ele ficar com média 8, e ele com isso se transformar num filme com selo Great Scott. É isso. Muito bom, muito bem. Filme muito querido aí, um filme que eu sei que eu tenho certeza que o pessoal aí da minha faixa etária aí, até um pouquinho mais novo, quando a gente lançar esse episódio, eles vão falar, caraca, eu adoro Ghost. Depois eu vou mostrar para vocês lá no grupo o quanto de gente que vai comentar, porque só de falar que eu conversaria sobre Ghost, eu já recebi um monte de mensagem de gente falando, caraca, que saudade desse filme e tal. Não, um filme de 500 milhões de dólares em 1990. É muito dinheiro para aquela época. Era bilhão Caramba. hoje. Uhum. Fácil, né? E que saudade da época que você tinha tempo para ver o filme, né? Que você não precisava correr no cinema, que o filme pode ficar 2 semanas e você não conseguir assistir. Por exemplo, o Infiltrado na Clã, que é outro filmaço, eu quase não consegui assistir, porque o filme ficou 1 semana e meia em cartaz, mais ou menos, e quase que eu não peguei numa noite, 10 horas da noite, sorte que tinha um cinema perto de casa, numa salinha minúscula, uma tela minúscula, parecia quase um cinema em casa. Mas né, nessa época você conseguia ver o filme e tinha o boca a boca também, né, Nicolas? Você assistia o filme, gostava, avisava teus amigos, teus parentes, né, as pessoas em volta do trabalho e tal, e as pessoas iam assistir pelo boca a boca. Hoje não dá tempo de fazer isso, infelizmente, porque as coisas estão muito corridas, um lançamento em cima do outro. A gente acabou de lançar o Moana 2, aí já tem Wicked, já tem Gladiador 2, já vai lançar o filme do Senhor dos Anéis, a animação, e aí daqui a pouco vem Conclave, daqui a pouco vem Nosferatu e Mufasa. E aí você não tem tempo de ver nada, cara. É muito ruim isso, porque é gostoso você ter tempo de degustar a coisa. A gente falou isso no nosso sextou
O último sextou, nossa, que as pessoas estão querendo consumir as coisas corridas e aí não tem tempo de degustar, de aproveitar as coisas. Isso faz muita falta. E nessa época aí eu posso dizer que aproveitei o Ghost assim, de uma forma maravilhosa, a ponto dele se tornar um filme muito querido aí para mim. Mas beleza, galera. Então, só avisando que esse episódio sai primeiro para os nossos apoiadores do Cashback Gold, que você pode apoiar a gente lá no catarse.me/cashback, R$ 5 mensais, menos que uma Coca-Cola, ou então pode ajudar a gente lá no Pix, no pcashback@gmail.com, e aí você tem antecipado o mini hype, você tem antecipado o sextou, você tem voto em capinha de episódio, você fica sabendo de novidades, de primeiras impressões de cabines. Essa semana a gente vai na animação do Senhor dos Anéis, então vai ter novidades para o nosso público lá primeiro. Sem contar que a gente está sempre falando de cinema, que é uma coisa que a gente ama lá no nosso grupo, né? A gente está sempre conversando. Como a gente recebe muito release, a gente recebe release de todos os estúdios. Então a gente fica sabendo das coisas muito antes. E a gente, antes de comentar nas redes sociais, a gente comenta lá no nosso grupo. Então você vai ficar sabendo de todas as novidades aí de cinema, aí, de filmes que vão lançar e tudo mais. Beleza? Então, muito obrigado aí a quem nos assistiu. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para, né, acompanhar o Cashback, que tem conteúdo quase todos os dias da semana. Só você observar aí. Beleza? Valeu, galera. Até a próxima. Valeu, gente.